Boa noite pessoal. Quem for entrando, vamos dar alguns minutinhos aí para as pessoas irem conectando com a gente. Nosso estudo bíblico. Graças a Deus. No livro de Jonas. Já estamos. Hoje acho que é a quarta semana, quarto dia, né? Foram 2 dias trabalhando em Jonas capítulo 1. Mais um dia trabalhando em Jonas capítulo 2. Hoje a gente deve também concluir Jonas capítulo 3. E se Deus assim quiser e nos permitir, na semana que vem a gente trabalha o Jonas capítulo 4. E assim a gente vai, vamos ver se em um dia ou 2, mas enfim, a gente vai terminando o nosso estudo no livro de Jonas. Tem nos ensinado tanto, né? A respeito da palavra de Deus. Dá mais alguns minutinhos aí, um minutinho, pessoal, se conectando também, recebendo a notificação. Vamos lá, vamos começar. Pegue o seu café aí. Ou traz um golinho de café, por favor, Brian. Sua água, enfim, pra gente acompanhar. E aí, Júlio, tudo bem, cara? Já tá chegando o Júlio aí também. Vamos lá, vamos começar? Como estava dizendo, né? A gente está no estudo no livro de Jonas. Deixa eu até pegar a Bíblia aqui. Jonas. Já estudamos o capítulo 1, capítulo 2. E agora nós estamos no capítulo 3 de Jonas. Em que a gente vai provavelmente terminar todo o estudo de Jonas hoje também. Jonas capítulo 3. Nós estamos bem aqui também, Júlio. Vamos lá, cara. Também ansioso aí para caminhar nesse livro de Jonas. Estamos caminhando, um livro pequeno, mas estamos avançando. Vamos lá. Jonas capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 10 e depois a gente vem dissecando um pouquinho versículo a versículo, né? Vamos lá. Jonas 3, 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertido. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum.
e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, que arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui em casa e também com aqueles amigos e irmãos, Pai, e irmãs que se reúnem de suas casas, nos acompanhando pela internet, Deus. Aqueles também que vão assistir depois. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Deus. Como homens e mulheres erramos, falhamos, mas entendemos também, ó Deus, que estamos neste processo de santificação no qual o Teu Espírito Santo tem agido nas nossas vidas e nos mudado dia após dia. Eu te peço, ó Deus, que nesta noite o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, nos ensinando ainda mais ao Teu respeito. Que o nosso coração seja como uma terra fértil preparada para receber cada palavra de ensino que o Senhor tem a nos dar nesta noite. Abençoa os teus filhos e filhas, Senhor. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, né? Nós estamos aqui estudando o livro de Jonas. Passamos pelo capítulo 1. Em um dia trabalhamos ali os primeiros versículos, onde nós pontuamos o fato da cidade de Nínive ter sido naquela época capital do reino da Síria, que se transformaria num grande inimigo de Israel, reino do qual Jonas participava, do qual Jonas era profeta, e que destruiria Israel, inclusive Samaria, que era a capital, e tomaria toda aquela cidade e levaria todo o povo de Israel cativo até a Síria. Esse era um povo, então, que era inimigo dos israelitas. De certa forma, não era o tipo de gente que o povo de Israel gostaria de andar junto. E por isso, talvez bem por isso, Jonas tenha decidido fugir, porque ele não queria proclamar as boas novas e nem a misericórdia de Deus em Nínive, porque sabia que Deus, pela sua misericórdia grandiosa, pelo seu amor e propósito que tem na vida de todos, independente se de Israel, se judeu ou não, mas da humanidade por completo, tem propósito em toda parte da humanidade, não com todos, com toda a humanidade em si, porque nem todos se achegarão a Deus, mas com grande parte da humanidade. Deus envia Jonas até lá, mas Jonas se nega a ir. Diante disso, a gente vê o espetáculo que acontece, que é a fuga de Jonas, e a forma como Deus retém essa fuga, move os céus, a terra e o mar, dando ordem à natureza, ao vento, ao peixe grande, ao oceano, para que pare e freie a fuga de Jonas, mostrando o domínio e a soberania de Deus sobre toda a criatura e trazendo Jonas de forma milagrosa de volta ao seu caminho.
No versículo 2, no capítulo 2, nós estudamos esse salmo, essa oração de Jonas. Eu já ia falar de Davi, a gente sempre se remete, quando fala em salmo, a gente sempre remete, né, a Davi, mas aqui é Jonas salmodiando a Deus, agradecendo a Deus pela libertação que teve quando foi lançado no mar, agradecendo o amor e a misericórdia de Deus que o perdoa diante de uma situação em que ele talvez pudesse estar enxergando a morte, cercado pelas ondas. Deus o resgata e lhe dá mais uma oportunidade. Ele coloca mais uma vez no centro da sua vontade. E Jonas, diante daquilo que Deus tinha feito de forma milagrosa, movendo a mesma natureza que ele moveu para que o impedisse, agora o colocasse de volta no rumo correto, clama: ao Senhor pertence a salvação. E eu falei na última quarta-feira, quando nós estávamos estudando isso, que essa talvez fosse a expressão mais linda e maravilhosa que você poderia encontrar nesse salmo de Jonas, porque essa é a verdade mais profunda e importante que nós devemos ter na nossa vida. O Senhor é quem nos salva. Não homem, não mulher, não amigo, não forte, não fraco, não governo, não governantes. A nossa salvação está nas mãos do Senhor. É Ele que nos justifica. É Ele que muda a nossa vida. É Ele que nos resgata. É Ele que nos regenera. É Ele que nos transforma. É Ele que nos dá mais uma oportunidade. E é disso que a gente vai falar um pouco em Jonas capítulo 3 hoje. Nós lemos aqui Jonas capítulo 3, versículo 1. Preste muita atenção no versículo 1 e 2 agora que eu vou ler. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Preste atenção agora em Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veja como a palavra, o versículo 1 e 2 de Jonas, capítulo 1, e o versículo 1 e 2 de Jonas, capítulo 3, se parecem tanto. Talvez você possa ler isso de uma forma assim despretensiosa e não dar atenção devido a que essa comparação, essa forma que os textos se parecem traz. Para Deus, tudo o que havia acontecido, tudo que Jonas tinha feito depois que ele deu a ordem, veio a palavra a Jonas. E nós falamos isso na primeira aula, no primeiro estudo, quando nós dissemos que isso revelava que Jonas era um profeta, porque Deus falava com ele. E aquilo que Jonas falava, de que ele recebia de Deus, acontecia. Nós tratamos disso lá na primeira aula, primeira mensagem. Mas a palavra de Deus vem de novo a Jonas. Como ele diz em Jonas capítulo 3, versículo 1, segunda vez, ou seja, de novo vem a palavra de Deus. E ela vem da mesma forma como ela veio da primeira vez. Dispõe-te, vai a Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Vai lá e diga aquilo que eu tenho dito a Nínive. E isto revela, nesses dois simples versículos, a misericórdia e o amor de Deus
ainda não manifesto com Nínive, mas manifesto com Jonas e como ela se manifesta conosco. Porque é assim que Deus trata a nossa vida diante dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Quando Ele perdoa e trata o que precisa ser tratado, Ele não fica carregando isso para o resto da vida. A vida segue o seu fluxo e o propósito é estabelecido novamente. E as coisas que precisam andar, andam como devem andar. Ainda que tenha que ser da mesma forma como havia sido planejado da primeira vez. E nós não cumprimos. Porque da primeira vez Deus disse a Jonas: se levanta e vá a Nínive e proclama a minha mensagem àquela cidade. Jonas faz totalmente o contrário. Foge do propósito de Deus. Deus move os céus e a terra. Atrai Jonas de novo. Trata Jonas no ventre de um grande peixe de forma maravilhosa. Jonas clama pela misericórdia de Deus. Clama pela vida dele diante daquele mar que o tentava tragar. E depois de dentro da baleia, ou daquele peixe grande, Deus atende o clamor de Jonas, tem misericórdia pela vida de Jonas, coloca Jonas de novo no propósito dele e diz: ei, escuta agora o que eu vou te falar. Se levanta e vai até a cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu tenho a eles. É como se Deus tivesse dito: o que a gente tinha que resolver, a gente resolveu. Agora vamos voltar para o propósito que estava lá no capítulo 1, no versículo 1. Aquilo que estava definido lá no 1, no capítulo 1, versículo 1, se repete no 3 e 1. Com Deus falando: Jonas, agora que a gente se acertou, ou melhor, você se acertou, né? Porque Deus não tinha que acertar nada. Ele é perfeito. Isso não quer dizer que é para você voltar para sua casa, que eu não vou te usar mais, que eu não quero saber mais de você, que o seu ministério profético acabou, que aquele que era o propósito que eu tinha para sua vida eu não tenho mais. Pelo contrário, agora que o teu coração se alinhou novamente ao meu propósito, vamos voltar para aquilo que a gente tinha combinado. Se essa verdade não encanta os nossos corações, eu não sei o que é que pode encantar mais. Porque o mundo não tem essa misericórdia para nos dar. Por mais que você mude a sua vida, que você transforme a sua vida, por muitas vezes você ainda será julgado por coisas que você viveu na sua vida no passado. E existem algumas pessoas que ainda vão ser tão céticas que elas vão esperar até o último minuto da sua vida para ver se você não vai mais uma vez errar como você errou no passado, para quem sabe ser aquela voz profética para dizer: eu não falei que ele não tinha mudado? Eu não disse que ele não tinha mudado porcaria nenhuma. Mas não é assim que Deus age e pensa ao nosso respeito. Não é à toa que Jesus disse ao Pai que todas que o Senhor me deu, todos aqueles que o Senhor entregou na minha mão, nenhum deles eu perdi. Não é à toa que você escuta a parábola das 100 ovelhas que depois viraram 99 e que Jesus resgata e traz de novo ao aprisco. É algo que encanta, porque assim é Deus atuando na nossa vida. Porque se Ele fosse trabalhar conosco diante da nossa fidelidade e dos nossos acertos com Ele, se estivesse
vamos dizer assim, se a aliança que ele tem conosco, se o propósito que ele tem conosco estivesse diante ou amarrado único e exclusivamente aos momentos de acertos da nossa vida, miserável homem seríamos nós. Miserável homem, miserável mulher, miserável ser humano. Mas o que a gente vê aqui, a repetição dos versículos 1 e 2, quase que de forma idêntica ao versículo 1 e 2 do capítulo 1, é a prova de que Deus estava, de certa forma, recomeçando exatamente do ponto onde ele tinha parado. Exatamente da mesma forma. Sem cor, sem nada. Se acertamos, estamos alinhados agora? Podemos continuar, Jonas? Então vamos continuar. Não importa os erros e vacilos que nós temos na nossa vida, e teremos muitos, ok? Não pense que você não vai errar e vai vacilar e vai... Enfim. Você vai. Como eu também vou. A questão é de que forma que nós vamos tratar isso. Será que nós vamos colocar tudo isso dentro de uma bagagem e entrar num barquinho e tentar fugir? Vamos tentar se esconder debaixo da cama? Tentar dormir para ver se passa, como o Jonas tentou? No porão, né? Como o Jonas se escondeu. Ou será que nós vamos enfrentar a face de Deus e nos arrepender dos nossos pecados e transgressões e clamar diante dele? Só o Senhor salva. Só o Senhor pode me resgatar. Eu reconheço os meus erros e as minhas falhas. Assim como eu reconheço que só o Senhor, ao Senhor, pertence a salvação. Não há homens, não há juízes, não há governantes, não há governos. Ao Senhor. É Ele quem nos justifica. É diante dele que nós precisamos nos apresentar. Passados esses dois versículos, vamos seguir para a novidade agora. Porque diferente do versículo 3, do capítulo versículo 3, que diz que Jonas se dispôs, ou seja, ele se levantou depois de ouvir a palavra de Deus, vírgula, mas para fugir da presença. É isso que diz Jonas capítulo 1, versículo 3. No versículo 3 do capítulo 3, a palavra diz: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Agora ele seguiu para o caminho, que era o caminho que Deus havia lhe determinado. Isso revela muito do aprendizado que nós temos na relação com Deus. Porque na nossa vida, nós vamos passar por muitas situações. Algumas muito difíceis. Lutas, batalhas. Vamos travar verdadeiras batalhas na nossa vida. O que fica é o que aprendemos com elas. O que nós aprendemos obedecendo a Deus e o resultado dessa obediência, mas também o que nós aprendemos com as nossas desobediências. Que lições que nós tiramos? Quando as situações se repetirem, situações que se pareçam, quais são as lições? Porque um homem e uma mulher que nasceram de novo, e Jonas nasceu de novo, porque ele estava
morrendo naquele mar, mas nasceu de novo quando foi resgatado pelo peixe grande a mando de Deus. Ele vai falar isso no capítulo 2. A vida dele, ele diz que ele se sentia como se tivesse chegado aos portões do Sheol ou da morte, mas a sua vida foi resgatada, nasceu de novo. E nós, como homens e mulheres que nascemos de novo, que lições nós tiramos das nossas, inclusive das nossos atos, às vezes, de desobediência a Deus? O que aprendemos? Porque o que aprendemos determina muito de como é que a gente vai se relacionar na sequência. Porque a palavra de Deus veio a Jonas da mesma forma que ela veio da primeira vez. Mas a postura dele agora não foi como da primeira vez. Se na primeira vez ele se levantou e fugiu, na segunda vez ele partiu em obediência a Deus. Ainda, meus queridos, nós vamos ver isso no versículo 4, no capítulo 4 depois, na semana que vem. Que ele não estivesse plenamente convicto e satisfeito em realizar essa missão. Porque não pense você que Jonas foi com um sorriso no rosto cumprir essa missão. Até porque a missão não cabia ficar sorrindo e se deleitando e rindo como um bobo da corte, porque a missão que ele estava levando era uma palavra de arrependimento. Mas vamos seguir, senão a gente não consegue terminar hoje. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Como nós já dissemos, Nínive, capital do Império Assírio. Segundo a palavra do Senhor, veja, obedecendo a palavra do Senhor, aquilo que nós pontuamos. Ora, Nínive, agora muita atenção nesse versículo. Nós estamos no mesmo versículo, ainda no 3, mas na parte B agora do versículo. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Isso daqui é algo para chacoalhar o nosso pré-julgamento em relação às pessoas. Eu não estou dizendo de pessoas que estão na igreja, que são cristãos. Eu estou falando em relação às pessoas que estão fora da igreja. Porque para o judeu, para o israelita nessa época, Nínive e os assírios eram como inimigos. Eram como um povo abominável, que tinha outros deuses, que eram pagãos, que não adoravam a Deus, que de certa forma os desafiavam. Eram pessoas das quais eram pessoas repugnantes. O judeu não se sentava para comer na mesa com alguém que não fosse judeu. Ainda mais se fosse alguém que não fosse, além de não ser judeu, era um possível inimigo. E não é inimigo do tipo que te odeia, que é hate, que fala mal de você na internet, não. Que fala mal de você nas rodas de amigo, que fala mal de você pelas costas. Não é esse tipo de inimizade, não, que é cruel, que causa dano. Não, também, mas era do tipo de inimigo que matava. Que ia pra guerra, que matava você, que roubava sua esposa e fazia os seus filhos escravos. Não é esse tipo de inimizade que nós temos hoje, às vezes. De gente que não gosta de você por isso ou por aquilo, que tem algum... Enfim, que não gosta da tua cara, não gosta da tua barba, não gosta de ser careca, não gosta de você porque... Enfim, porque você, quem você é. Porque tem gente que pode te odiar por isso, inclusive. Mas não é esse tipo de inimizade. Exatamente. Esse era um modo de desmatar, empalando a pessoa. Que é uma morte cruel. Depois você pode pesquisar como é que eu não vou descrever aqui, que é muito, enfim, tenso. Mas não havia misericórdia
com as pessoas que eram presas por eles. E aí você está escutando agora Deus dizendo que Nínive era cidade muito importante diante de Deus. E eu disse que essa simples frase precisa chacoalhar a nossa vida enquanto cristãos. Porque por muitas vezes nós olhamos para o mundo e não vemos importância nas pessoas que não são cristãs e que não caminham conosco. Julgamos como escória e lixo da sociedade, mas sequer temos ideia se elas são ou não são importantes para Deus. É tenso o negócio. Colocamos os nossos óculos com alto grau de preconceito e condenamos todos ao inferno. Todos. Todos como inimigos de Deus. Nos autoproclamamos como paladinos da justiça, como enfim, profeta de Deus, e julgamos, apontamos os dedos, não um, mas 2, 3, 5, os 10 dedos às vezes das mãos, e condenamos aos outros. Quando Deus está dizendo para Jonas e dizendo na sua escritura que esse povo de Nínive, esse povinho aqui, pecador, cheio de pecado e idolatria, essa escória aqui da sociedade, era muito importante para Deus. Sabe que eu falei sobre isso, acho que na segunda ministração dessa série. A gente geralmente quer se colocar numa história na parte boa. Então a gente quer se enxergar nessa história como Jonas. Se colocar como o povo de Israel. Mas a gente se esquece que por muitas vezes, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, antes da palavra de Deus entrar pelos nossos ouvidos, penetrar o mais íntimo do nosso ser, o nosso coração, o Espírito Santo abrir os nossos olhos e revelar quem é Deus para nós, quem Jesus Cristo é, nos revelar a sua justiça, o seu juízo, nos levar ao arrependimento. Antes de Jesus fazer isso na nossa vida, eu e você, éramos os ninivitas, inimigos de Deus. E não havia e não há porque a palavra diz isso, que não precise da salvação. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um dia, quando eu e você estávamos como os ninivitas, vivendo para saciar os desejos da nossa carne, pecando e causando, virando terror, Deus olhou para mim e para você. E ainda quando ninguém considerasse que eu e você pudéssemos ter qualquer valor, Ele olhou para nós e disse: eles são para mim de muito valor. E enviou alguém, um Jonas, que antes de Jonas era um ninivita também, pecador, para pregar o evangelho e para mudar a nossa história.
Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Tinha um propósito. Assim como cada um de nós temos um propósito diante de Deus. Alguns de grande impacto, como Jonas, que prega para uma cidade inteira e que a cidade se converte. Outros, como profetas menores, que não eram menores porque produziram, que tinham menos unção, mas porque produziram menos conteúdo, como Jonas, que está junto do grupo de profetas menores, mas que vão gerar um impacto na sua casa, na sua família, no seu grupo de estudo, no seu grupo familiar, no seu grupo do lar, na sua igreja local, servindo o corpo de Cristo na sua igreja. Veja, vamos seguir. Versículo 4. Começou Jonas a pecar. Olha só isso aqui. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha o ânimo de Jonas, né? A pregação de Jonas. Depois nós vamos ler o capítulo 4 na quarta-feira que vem, a gente vai entender um pouco disso. Se você ler na minha Bíblia, para você ter o subtítulo do capítulo 4 é o descontentamento de Jonas. Porque Jonas, ele queria falhar na sua missão. Essa é a verdade. Ele queria pregar e ele queria que ninguém se convertesse. E Deus, quem sabe, destruísse os seus inimigos. Então ele vai pregar. Ele fala: beleza, Deus, o Senhor já me resgatou, eu tenho que ir lá. O Senhor está dizendo que eles são importantes, por mais que eu não goste deles, mas vamos lá. E ele percorre a cidade, ele vai pregando. E a mensagem dele, olha o apelo dele, se remete a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aí ele andava, dava mais uns 5, 6 passos, vai saber. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quase que torcendo, né? Tomara que ninguém escute essa palavra. Tomara que ninguém escute essa palavra. Porque é assim, quando a gente quer pregar para quem a gente não gosta, né? Deus, tem como não salvar essa pessoa? Já é difícil viver com ela na terra, imagine viver com ela na eternidade, né? Porque às vezes a gente deixa essa mesquinharia entrar no nosso coração. Mas olha como Jonas percorre a cidade com essa mensagem. E agora, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Mensagem simples. Mas era a palavra que Deus tinha dado a ele. Deus falou para ele: dispõe-te, vai a Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E a mensagem que Deus deu a ele é: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Queridos, não subestime o poder da palavra de Deus. Às vezes a gente quer ficar inventando circo, história e espetáculo e criar estratégia e criar não sei o que e fazer, enfim, contar história, aumentar testemunho, enfim, fazer coisas que fogem da palavra de Deus. Mas a palavra que Deus entregou a Jonas é simples, direta e tem sucesso, porque é a palavra que Deus deu a ele. Não é rodeada de espetáculo, não é rodeada de estratégia humana. A ordem era a Jonas: vai e proclama a minha palavra. E a minha palavra, como bem diz o Cris, eficaz. Esta palavra
é eficaz. Ainda 40 dias e Nínive será subjugada. Se a gente se apegasse à palavra de Deus, simplesmente a palavra de Deus, essa palavra ela é revelada por Deus. Ela foi escrita por muitos homens, por um período grande, estimado aí de 1500 anos, uma diferença entre o primeiro e o último texto escrito. Homens de diversos tempos, de diversas funções, mas ele é a palavra de Deus, e você não precisa de nada mais do que a palavra de Deus, que lhe trará a experiência com o Espírito Santo. Toda estratégia humana é ineficaz diante da palavra de Deus. É nela que eu me apego, é nela que nós deveríamos nos apegar. Que palavra simples a de Jonas. Mas será que existe uma palavra nos dias de hoje? Uma palavra nos dias de hoje. Um exemplo que você possa me dar de alguém que esteja pregando e convertendo uma cidade inteira. Será que isso já não é o motivo de nos levar a uma reflexão? Que tipo de mensagem que nós estamos pregando? Vamos seguir, para a gente conseguir terminar. Olha o que diz o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Ouvindo essa mensagem aqui. Eu estou há 40 minutos pregando. Os ninivitas, ouvindo essa mensagem, que tem alguns segundos, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, ouviram isso, temeram a Deus, diante da revelação que estava recebendo pela autoridade profética de Jonas, porque Jonas era um profeta e o que ele falava acontecia. Ele tinha autoridade profética, porque o que ele falava acontecia, porque isso é ser profeta. Você diz, assim disse o Senhor, e as coisas acontecem porque Deus não mente. Deus não mente. E aquele que se diz profeta precisa ter a garantia da realização da tua palavra, da palavra que ele diz que Deus está dizendo. Os ninivitas creram em Deus porque a palavra tinha unção profética, porque era um profeta de verdade que estava falando. E proclamaram um jejum e vestiram pano de saco, desde o maior até o menor. O que ele está dizendo não é estatura, é do rico ao mais pobre, que provavelmente já estava até vestido de saco, coitado. Em sinal de humilhação. Olha o versículo 6, que é para rasgar. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ao soberano da capital do Império Assírio. Ele levantou-se do seu trono, saiu do trono, desceu do trono, tirou de si as vestes reais, seu ouro, prata, o tecido lá egípcio, sei lá de onde veio a roupa dele. Levantou-se dali, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas e foi chorar diante de Deus. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas promovem coisa alguma, nem os levem aos pastos, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Uma palavra de conversão, uma palavra que muda a vida da gente, gera esse senso de humilhação diante de Deus, destrói o nosso ego. Não há como um ser humano que se diz cristão ou cristã sentar-se ainda no seu ego e se achar algo diante de Deus. Não nasceu de novo.
O meu maior temor é desagradar a Deus. Não me importa a opinião dos outros. Me importa a opinião de Deus. O rei de Nínive, do Império Assírio, daquele que ia se tornar um dos maiores impérios daquela região, ia ser subjugado, sabe por quê? Pelo Império Grego. Não ia perder guerrinha. Ele ia dominar o Império Sírio, ia se tornar o maior império. Eu falei sobre isso quando a gente teve a oportunidade de ir no museu em Londres. E você tem as peças lá que simbolizam o Império, os portais e coisas incríveis que eles produziram. Se curvam diante de Deus. Tira o trono da sua cabeça, ou a coroa da sua cabeça. Sai do seu trono. Se humilha diante de Deus, se joga em cinzas. E clama por perdão a Deus. E você acha que nós, meros mortais, que malemar temos uma casa para morar, pagamos aluguel, ainda temos dificuldade de sair da nossa poltroninha, da nossa cadeirinha velha de madeira e reconhecer a grandeza do Deus vivo? Ai de nós. Ai de nós, Senhor, se não fosse a sua misericórdia, se não fosse o seu perdão. E ele diz ainda no decreto: e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Examine o seu coração. O que é que você tem feito de errado? E se converta, se arrependa da violência que há nas suas mãos. E ele diz ainda no versículo 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha o desespero desse homem. É isso que acontece quando a palavra de Deus é eficaz. Como diz o Cristo. Ela é simples, mas ela é carregada de autoridade. Ela penetra o coração do homem como essa espada de dois gumes mesmo, e separa todas as coisas. E revela a nossa podridão e a violência das nossas mãos. Revela os nossos erros. Revela as nossas falhas. Revela aquilo que é mais impuro que nós temos. E nos gera um desejo desesperado por arrependimento e nos faz enxergar a Cristo como o nosso único Salvador. E nos leva ao mesmo status de Jonas, que proclama: ao Senhor pertence a salvação. Tem misericórdia de mim. E a palavra diz no versículo 10: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho. Aquilo que Jonas temia aconteceu. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Talvez uma palavra que a gente tenha, uma expressão que a gente tenha que dar atenção aqui antes de finalizar: Deus se arrependeu do mal que tinha dito. É óbvio que Deus não se arrepende porque ele não erra, só se arrepende de quem erra, quem comete um erro, quem comete uma falha. O R.C. Sproul, quando ele vai comentar esse texto, então ele diz o seguinte:
em Jonas, né, capítulo 10. Quando a Bíblia narra as ações de Deus, faz isso frequentemente em termos antropomórficos. Palavra difícil, né? De dizer. Se cair no soletrando do Luciano Huck, as crianças e nós também não vamos conseguir soletrar. Mas por que ele usa essa expressão? É uma expressão humana, daquilo como o homem age, para ficar de forma mais didática aquilo que Deus fez. Deus em momento nenhum se arrependeu, porque a todo instante, desde o início, ele já tinha um propósito de salvação e redenção para aquele povo. Inclusive a ida de Jonas para lá. Onisciente de todas as coisas, ele já sabia que a sua palavra traria o efeito que trouxe. Por isso ele não se arrepende, mas a expressão é usada para que fique claro que aquilo que ele ia fazer foi mudado, porque o propósito que ele tinha se cumpriu. Sempre foi o objetivo dele fazer isso. Não à toa Jonas não conseguiu fugir. Não à toa Jonas teve que ir para lá. Não à toa, a partir do momento que a palavra foi anunciada, a missão foi realizada, houve arrependimento. E a lição mais linda que esse versículo 10 nos dá é que a vontade soberana de Deus se cumpre. E o amor e a misericórdia dele é manifesta àqueles que até aquele momento eram tidos como indignos para muitos. Olha como o amor de Deus é a coisa mais grandiosa que o ser humano já teve que lidar. Você imagina a festa em Nínive, porque em Nínive, em Jonas 3:9, o rei diz: quem sabe Deus tenha misericórdia de nós. Ele não tinha certeza ainda que os atos de arrependimento, que a situação na qual eles se colocaram de humilhação diante de Deus, traria o efeito que eles esperavam. Mas no versículo seguinte a gente vê Deus se agradando. Se agradando do pedido de perdão e de arrependimento deles. E proclamando agora uma nova mensagem. Se a mensagem antes era: em 40 dias vocês serão destruídos, a mensagem agora que chega a eles: o seu clamor foi ouvido. Há redenção para vocês. Há perdão para vocês. Há misericórdia para vocês. É assim que nós nos achegamos a Cristo. Por muitas vezes nós não sabemos como Ele vai nos receber diante dos nossos pecados e iniquidades. Mas quando nós nos achegamos até aos seus pés, como os cãezinhos que querem comer as migalhas que caem da mesa, Ele nos ouve e nos perdoa. Porque esse é o Deus amoroso e misericordioso,
a quem nós servimos, a quem nós nos entregamos. E somente a Ele adoramos. Que essa palavra possa fazer muito sentido na tua vida e gerar essa confiança que o Evangelho nos traz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra maravilhosa, pela tua escritura maravilhosa. Como aprendemos simplesmente lendo a tua escritura, refletindo, meditando, com o auxílio do teu Espírito Santo, como ela vai se revelando e nos trazendo confiança em Ti, alimentando a nossa fé, nos fortalecendo no Senhor, Pai. Nós te louvamos nessa noite, Deus, porque a Tua palavra de arrependimento, a Tua palavra chegou até os nossos ouvidos e nos levou ao arrependimento. E hoje nós entregamos e colocamos o nosso coração diante de Ti. Não há outro além de Ti, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos, porque só Tu és Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, chegamos então ao final do capítulo 3 de Jonas. Já foi o 1, 2, o 3. Semana que vem vamos trabalhar o 4, do versículo 1 ao 11, se Deus assim nos permitir. Acompanhe com a gente. Se você perdeu alguma dessas mensagens, ali no bio aí do Instagram tem o link pro YouTube. Lá tem todas as mensagens dessa série e outras séries que nós já fizemos. Oração do Pai Nosso, Novo Nascimento, Livro de Filemon. Enfim, tem lá o catecismo que a gente está trabalhando. E domingo, 10 horas, estamos de volta no Catecismo Nova Cidade. Não perca, acompanhe com a gente. E assim a gente vai crescendo na fé e aprendendo mais com a palavra de Deus. Deus os abençoe. Tenha uma ótima quarta-feira, uma ótima noite de sono. Descanse no Senhor. Que esse resto de semana seja uma bênção na tua vida, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.